Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo da disciplina de ciências e nós estaremos falando hoje, dentre alguns subtemas desse capítulo, falando sobre funções corpóreas dos seres vivos. Iniciando a página 18, perceberemos que muitos animais apresentam órgãos e sistemas que em conjunto atuam em funções importantes, como respirar, digerir, excretar, entre outros. Outros não apresentam órgãos e sistemas específicos para essas funções, mas ainda assim as realizam. Então, nós teremos aí, o nosso corpo possui funções fundamentais, como por exemplo a respiração, a digestão, passam a ser fundamentais para a compreensão do nosso corpo e o funcionamento do metabolismo do nosso organismo. Primeiramente veremos a função da digestão, e aí aconselho a vocês a estarem com marca-texto e usando o marca-texto das partes que nós chamarmos a atenção de vocês para vocês fazerem as leituras quando formos realizarmos aí a nossa atividade avaliativa. Olha o primeiro parágrafo referente à digestão. O que é digestão? É o processo no qual o organismo divide um alimento em partes menores que podem ser aproveitadas. Dando uma pausa aqui, perceberemos se a digestão é o processo no qual o organismo divide um alimento em partes menores, perceberemos que a digestão ela começa na nossa boca, e aí teremos alguns elementos fundamentais para que parte do alimento ele torna-se menor e que possa ser aproveitado. O que poderá ser aproveitado? Aí nós teremos as proteínas, os lipídios, as vitaminas, os carboidratos, todos eles são fundamentais para o pleno funcionamento do nosso organismo. Continuando, essas partes são os nutrientes utilizados pelo corpo para diversas funções, como por exemplo, liberar energia e produzir substância. Quando uma pessoa come um bife, por exemplo, ela ingere muitas proteínas, mas o corpo humano não consegue absorvê-las diretamente. Elas são então digeridas em partes menores, que podem ser utilizadas na formação de novas proteínas necessárias ao nosso organismo. Para isso, deveremos entendermos que alguns animais, como as esponjas, a digestão é intracelular, ou seja, dentro de suas células. Já no caso nosso, seres humanos, a nossa é extracelular, o que acontece fora das células. Porém, elas liberam substâncias que agem nos alimentos, digerindo-os e posteriormente absorve os nutrientes. Lembrando que conjunto de células formam tecidos, conjunto de tecidos órgãos, e aí perceberemos que cada célula em nosso corpo tem funções fundamentais para o funcionamento do nosso organismo, e todas elas precisam da nutrição necessária que vem dos alimentos para o seu pleno funcionamento. O mecanismo de digestão dos animais pode envolver poucos componentes ou diversos órgãos que formam aí o sistema digestório. Então, voltando, conjunto de células formam os tecidos, conjunto de tecidos formam-se os órgãos, conjunto de órgãos formam aí o sistema. E aqui nós temos o sistema digestivo, e olhe só, parte aí do que nós teremos no sistema digestivo. Nós teremos o esôfago, que passa a ser o intercâmbio direto entre a parte superior do sistema digestório, a boca, para com o estômago. Temos aí correlacionado a esse sistema digestivo o fígado, que tem uma função fundamental nesse aspecto da digestão em si. Temos o intestino, e quando falamos do intestino, nós iremos observar uma divisão do intestino, o intestino grosso e o intestino delgado, que passa a ter funções de separar esses alimentos e trazer aí para nós basicamente a separação e a liberação do que nós chamamos
dos elementos, dos nutrientes, e aqueles que não servem para o nosso organismo, que passa a ser o considerado resto, ele será lançado fora. Logo passa para nós. Qual é a função do fígado? Se ele está aí, o fígado ele está relacionado com as funções importantes do nosso corpo, tais como regulação do metabolismo de vários nutrientes. E aí vem proteínas, carboidratos e lipídios. Lipídios correspondem à parte relacionada à gordura. E aí a síntese de proteínas e outras moléculas, a degradação de hormônios, armazenamento de substância, entre eles a glicose correlacionada, e a excreção de substâncias tóxicas, ou aquilo que não será fundamental para o nosso organismo. Então, qual a função do fígado no processo da digestão seria a correlacionada aqui para nós? Ele passa a ser, e não podemos esquecer, o fígado é a maior glândula do nosso corpo, sendo uma estrutura anexa ao sistema digestivo, é responsável por produzir a bile. Então tem uma função produzir a bile, que passa a ser uma substância armazenada na vesícula biliar e liberada no duodeno durante o processo da digestão, auxiliando a emulsificação, ou palavras no nosso termo popular, passa a ser a quebra de gorduras. Então nós temos aí o fígado com a sua função primordial. E aí aparece o reto. O reto passa a ser a parte final em que as fezes são liberadas, que passou aí pela divisão do intestino, e aí o que não serve mais para o organismo nós as liberamos. Um outro sistema fundamental é o sistema respiratório. O termo respiração pode se referir a dois processos distintos: a liberação de energia dentro da célula ou a troca de gases de um ser vivo com o ambiente. Então, quando falamos respiração, temos aí o olhar para o contexto das células, a liberação de energia, e temos o ser humano, que passa a ser a troca de gases. Então, a respiração, a troca de gases. Quando falamos de respiração, temos a inspiração, puxamos, recebemos o ar, e temos a expiração, liberamos de certa maneira o ar. O processo de liberação de energia pela célula é denominada respiração celular e acontece independentemente de órgãos ou sistema. Nas células eucarióticas, elas ocorrem nas mitocôndrias. Lembram lá das organelas que nós estudamos? As organelas têm funções de manutenção das células, e a mitocôndria é responsável pela respiração celular. Qual organela é responsável pela respiração celular? As mitocôndrias. Já a troca de gases com o ambiente pode ser feita de diversas maneiras. Em alguns animais, como as minhocas, anelídeos, as minhocas fazem parte do que nós chamamos de grupos de anelídeos. Ela ocorre diretamente entre as células e o ambiente. Outros apresentam um sistema respiratório, um conjunto de órgãos envolvendo na troca de gases. Em geral, esse tipo de sistema permite uma troca mais eficiente de gases capazes de atender o maior número de células, o que está relacionado ao maior tamanho de muitos animais que o apresentam. Por exemplo, a respiração nos seres humanos envolve os pulmões e outros órgãos. Já a excreção passa a ser o metabolismo celular. O metabolismo celular produz excretas, materiais que, se forem acumulados, podem intoxicar o organismo. Por isso, o ser vivo necessita periodicamente se livrar desse tipo de material. E alguns animais, como as águas-vivas, podem liberar excretas diretamente no ambiente. Outros apresentam um sistema especializado em liberar esses materiais. Nos seres humanos, as excretas são liberadas juntos à urina, e por isso o sistema envolvido nesse processo é denominado sistema urinário. E aí aparece para nós, nesse sistema urinário, o papel dos rins ao ureter, que interliga os rins à bexiga, e aí vem a uretra. Aí um conselho fundamental no consumo de líquido da água em si, para que haja uma limpeza e uma atuação direta na excreção. Nós teremos urinas, quando elas apresentam uma tonalidade com maior pigmentação amarelada, poderá
dizer que nós precisamos consumir maior quantidade de água para termos aí, ou não termos futuramente, uma infecção urinária. Então, excreção relacionada aí ao sistema urinário. Vem a circulação. O corpo dos animais apresentam diversas funções e produz vários materiais que precisam ser transportados. O transporte de substâncias pode acontecer célula a célula ou envolver um sistema especializado. No primeiro caso, se trata de um processo lento que, em geral, acontece em organismos com tamanho reduzido. Em se tratando de animais de grande porte, esse tipo de processo, as substâncias de interesse demorariam muito até chegar a todas as células, o que poderia resultar em morte celular. Esses animais costumam apresentar um sistema circulatório especializado no transporte de substâncias. Quando falamos, então, desse sistema circulatório, deveremos entender que apresenta um fluido no qual substâncias são transportadas por todos os organismos. Esse fluido pode ser conduzido apenas dentro de vasos, fluidos dentro de vasos, estruturas que funcionam como canais, ou ele pode se espalhar pelas células e espaços internos do corpo. O tipo de sistema circulatório em que o fluido circula apenas dentro de vasos, como acontece nos seres humanos, é chamado sistema circulatório fechado. O outro tipo em que o fluido se espalha pelo interior do organismo, como acontece em artrópodes. Quem são os artrópodes? Os insetos. É um grande exemplo de artrópodes, os aracnídeos. Por exemplo, é denominado sistema circulatório aberto. Tem a hemolinfa como fluido. Aí nós iremos notar aqui, exemplo para nós, sistema circulatório dos insetos, e notaremos aí que está na linfa. É aberto o processo de circulação. De outro lado, nós temos o sistema circulatório fechado. Olha só, internamente os vasos ventais no anelídeo. Aqui o exemplo da minhoca. Continuando, vamos para o ser humano. O sistema cardiovascular, e o fluido envolvido é o sangue. Então, o sistema do circulatório no ser humano, nós temos aí o sistema cardiovascular e o sangue, que passa a ser essa composição do nosso fluido, composto por uma parte líquida, onde ficam dissolvidas diversas substâncias, como gases e nutrientes, e por células especializadas em funções como o transporte de gases e a defesa do organismo. No sangue também são descartados excretas, como nós vimos anteriormente, que posteriormente são eliminados no organismo pela urina. Então nós temos aí uma ação direta do sistema circulatório do ser humano, a presença do que nós chamamos do sangue, sistema cardiovascular. De outro lado, nós temos o sistema reprodutivo, a reprodução humana, e quando olhamos para a página em análise, perceberemos alguns termos fundamentais. E aqui nós temos gametas. Os gametas passam a serem as células reprodutivas que carregam o DNA. Há o gameta masculino e o gameta feminino. Quando falamos do gameta masculino, estaremos citando o espermatozoide. E quando falamos do gameta feminino, nós estaremos falando basicamente do óvulo, onde que ele será fecundado. E aí vocês estarão estudando em séries posteriores, no 8º ano, onde nós teremos o encontro de dois gametas, a formação de um zigoto. O zigoto, onde que basicamente poderemos vermos o desenvolvimento de um embrião, de um feto, onde que nós teremos posteriormente uma criança, um recém-nascido. E aqui vem a tuba uterina, onde ocorre a fecundação. No caso, os ovários produzem o gameta feminino, o ovócito, ele é liberado nessa tuba, e caso encontre com o gameta masculino, o espermatozoide, a fecundação vai ocorrer aqui, e ele sai e vai instalar aqui no útero. O útero, local em que o embrião se desenvolve. E no estudo, nós chamamos isso de nidação. Nidação seria onde que há a instalação do zigoto, do embrião no útero, onde que vai desenvolver o embrião. E aqui passa a ser a vagina, o canal de ligação com o meio externo. Do outro lado, nós temos o sistema reprodutor masculino. Aqui vem os testículos,
onde há a produção do gameta masculino, o espermatozoide, o ducto genital, onde ele passa a ser transportado, nós notaremos que ele será levado por esse canal até a uretra, canal comum aos sistemas urinário e genital masculino. E aqui tem um pênis, o órgão copulador. Então, o órgão masculino, o pênis. Aí vem o sistema reprodutivo. Coordenação. Os seres vivos interagem com o ambiente, reagem a estímulos recebidos. Animais apresentam estruturas especializadas em captar estímulos, transmiti-los, interpretá-los e coordená-los, possíveis respostas a eles. Essas estruturas podem estar organizadas em sistemas nervosos, que podem ser de diversas formas, como estudaremos posteriormente no próximo capítulo. Lembrando que esse sistema nervoso está correlacionado a todos os nossos reflexos, movimentação, reação, é o sistema nervoso. Então, quando eu movimento meu braço, o sistema nervoso dá os comandos, a minha voz, a minha fala passa a ser uma coordenação do sistema nervoso. O sistema nervoso não quer dizer que a pessoa está nervosa, apavorada de estar na frente de um público, nervosa a ponto de bater alguém. Sistema nervoso que age diretamente nos estímulos, nas reações em que nós desenvolvemos pelo nosso organismo. Locomoção. Vem aí alguns destaques para nós. Os sésseis são aqueles que vivem fixo em algum local denominado substrato. E aqui nós iremos observar seres aquáticos. Eles apresentam, como os corais, essa locomoção que nós chamamos não locomoção, mas seres que são sésseis, ou seja, seres que não têm uma locomoção, vivem de maneira fixa. E é fixa. Então os animais podem ser sésseis ou vida livre. Os sésseis são aqueles que vivem fixos em algum local, em substratos. Vida livre, aqueles que deslocam em ambiente. Quando falamos do deslocamento, nós iremos observar que o ser humano, diversos ossos e músculos estão relacionados à locomoção, além de outras funções. Os músculos compõem o sistema muscular, enquanto os ossos compõem o sistema esquelético, que nos dá a firmeza e nos dá aí a possibilidade dos movimentos. Leia com calma, você sabia, para nós termos compreensões fundamentais sobre funções corpóreas em outros seres vivos. Isso é bem interessante e importante para nós. Um outro tópico fundamental vem lá, representação de seres vivos. Então, seres vivos, eles passam a ser representados em espécies. Então, espécies diferentes passa a nos dar esse olhar diretamente para a representação dos seres vivos. Olhando para a imagem, nós iremos observar que há plantas, e aqui, além de plantas, há outros seres vivos. Então, assim como para o estudo das plantas, a representação por meio de ilustrações ou outros modelos também é essencial para o estudo dos animais. Nessas representações é comum, além de representar detalhes da estrutura corporal, tanto externa como interna do animal, caracterizar as diferentes fases de desenvolvimento, caso haja essas fases. E aí nós temos alteração, desenvolvimento desses animais. Representação de órgãos e sistemas vê para nós anatomia. E você sabia, estudos anatômicos, alguns estudos sobre anatomia ou funcionamento do corpo humano foram feitos com pessoas vivas que passaram por acidentes. Estudiosos observam por dentro de ferimentos e podiam causar muita dor e desconforto às pessoas. Atualmente existem protocolos e códigos de ética para experimentos com pessoas e animais para evitar sofrimento. Então, a anatomia passa a ser a nossa visão basicamente para a parte interna, a representação dos sistemas do ser humano. Essa imagem aqui é bem ilustrativa para nós, que nos dá aí, por cores figurativas, entendimento como está dividido o corpo humano e quais são as partes que compõem esta anatomia. Artistas e o corpo humano. Embora a anatomia seja uma área tradicionalmente ligada à ciência, ela deve muito aos artistas. Os primeiros anatomistas
especialista em anatomia, precisava desenhar suas observações, ou seja, caso não tivesse habilidades artísticas, teriam que desenvolvê-las para realizar seus trabalhos. No período renascentista, que foi lá nos séculos 14 a 16, ocorreu um grande progresso na anatomia. Então, um período aí de análise dos corpos humanos para terem esta compreensão e esse entendimento. Vamos dar uma pausa por aqui e nós continuaremos com o nosso estudo, nossas leituras para a compreensão do capítulo. Galerinha, forte abraço a todos vocês.